Bom dia, paz do Senhor. Convido todos aqueles que podem estar conosco nesse devocional, nesse momento de oração. Nós estamos dando continuidade ao livro de Ruth e dele temos extraído bastante aprendizado. Hoje nós vamos mencionar a caminhada das conquistas antes da provação. Amém? Olá, Andréa, Márcia, Erivelton, que bom ver vocês aqui, Axuel, muito bom ver vocês aqui. Essa mensagem está sendo edificante para vocês? Às vezes eu trago uma mensagem falando bastante da mulher e acaba não sendo tão atrativo para os homens, né? Mas só que o livro de Ruth, ele traz muito aprendizado. Homem sacerdote que quer prosperar, homem sacerdote que quer ter mudança de vida, é muito importante tá entendendo o livro de Ruth. Amém? Glória a Deus. Então, vamos lá. O livro de Ruth, capítulo 2, a partir do versículo 15, vai ser a mensagem de início hoje. Amém? Olá, Darli. Olá, Neiva. Ai, que bom. Vocês chegaram tão rapidinho. Isso é bom. Isso é bom. E vamos ver vocês. Hoje a mensagem vai trazer um pouco... Oi, Andresa. Tudo bem? Vocês têm que entender na Bíblia Sagrada, mesmo sendo para mulheres, muito bom. Obrigada, Erivelton. Obrigada. Mesmo sendo, mesmo que a gente esteja falando de outro livro agora, nesses dias, vocês têm que, eu preciso que vocês compreendam uma coisa da Bíblia Sagrada: as conexões de verdades. Tudo se repete, tudo se encaixa, tem as suas conexões, as suas verdades. As coisas, elas se encaixam e se acontecem tudo do mesmo modo, nas mesmas formas. É muito importante vocês avaliarem isso. Quando nós estudamos sobre Davi, vocês vão lembrar que Davi, para ele passar para a próxima etapa, para as novas conquistas, Davi, ele foi provado, ele foi tentado. O diabo, ele sempre vai oferecer algo interessante, atrativo durante a caminhada para nos tirar do propósito, né? Isso daí o diabo, ele faz. E Deus permite? Permite, porque às vezes ele quer dar uma avaliada no nosso caráter. Então toda tentação, ela é um crivo, uma avaliação do nosso caráter. Amém? Oi, Vivian. Oi, Lilian. Tudo bem? Oi, Lilian. Que bom ver você aqui. Tá com saudade de você aqui, viu, Lilian? Então, é muito importante a gente fazer essas conexões. A história de Ruth começa agora a ter mudança, começa agora a ter perspectiva, começa agora a ter os sinais da mudança. Então, fique firme nos sinais. Porque quando os sinais começam a aparecer, as tentações também aparecem. O diabo, ele sempre vai trazer algo sedutor para nos tirar do caminho. Amém? Então a gente vai falar muito sobre isso hoje, muito sobre isso, até que a Bíblia fique, vocês entendam as conexões. Depois vocês vão ler a Bíblia com uma facilidade, porque uma história se encaixa na outra. Depois vocês vão perceber que tudo se repete. As histórias se repetem. Se você entende Davi, depois você entende Ruth. E se a gente andar até lá para Esther, e eu estou com o objetivo de andar no próximo livro ser Neemias, vocês vão ver que as histórias se repetem. E tudo tem o quê? O mundo espiritual, ele tem as suas regras. Eles têm as suas coordenadas, é tudo a mesma coisa. Então, por isso que o bom pastor, quando ele entende a Bíblia Sagrada, ele olha histórias, né? Histórias de pessoas, e ele está ali para apacentar histórias de pessoas, direcionar histórias de pessoas em algumas ocasiões. Ele sabe exatamente o que está acontecendo. Por quê? Porque as histórias se repetem, né? Todos os aconselhamentos que
que nós vamos fazer, vocês vão fazer também, vocês vão perceber que essa história eu conheço, isso aí que você está vivendo, esses erros que você causou, essas decisões que você está tentando, esse vitimismo que você está entrando, isso aí eu já vi num lugar. Por quê? Porque as histórias se repetem, o ciclo é o mesmo. Então, mas olha que interessante, se a gente tem os encaixes, os sinais, os gatilhos do que deu errado, da situação que está acontecendo, a gente também tem a certeza de como vai dar certo. Entendeu? Então, a Bíblia, ele traz esse referencial. O que eu causei, o que isso vai me vir de consequência, mas eu vou passar, mas eu também sei qual que vai ser a minha vitória. Porque ela é um plano completo. Amém? Então, a gente vai chegar no objetivo e acabar lendo aí toda a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada são 66 livros, 39 livros no Antigo Testamento, 27 livros no Novo Testamento, e não tá difícil a gente ler ele todo. Amém? Então vamos todos nós abrir no livro de Ruth, capítulo 2, a partir do versículo 15. Boaz agora teve já um encontro com Ruth. Nós vimos que Ruth se apresentou como uma mulher interessante. A Ruth, para se mostrar uma mulher interessante, que foi abordada por Boaz, e Boaz conversa com ela, dá instruções para ela, protege ela e abençoa ela com abundância, né? Deixando ela colher dos milhos, dos feixes ali já colhidos. Então, oi Fábio, a paz, vi você entrar, viu? Então, ela foi abençoada, ela já está sendo abençoada. Por quê? Porque Boaz viu ali uma mulher interessante. Então, hoje a gente aprendeu que mulher interessante não externiza, né? Ela não demonstra, né, seus apelos, as suas paixões, os seus desejos. Então, a gente já falou disso tudo ontem. Mulher interessante é aquela focada no seu propósito, buscando sempre estar melhorando a sua vida, a si mesmo, no trabalho, com honra, tem princípios. Vou ficar batendo muito nisso, em princípios morais, princípios éticos, valores. Então ela tinha tudo isso dentro dela. Não tem como dar errado se eu tenho isso dentro de mim. Amém? Então, agora ela vai ser abençoada por uma pessoa que vai resgatar ela para uma nova linhagem. Mas até então, Ruth sabia que ela tinha uma proposta de um casamento? Não. Ela sabia que teria ali um remissor, alguém que ia estar trazendo ela para aquela linhagem novamente? Não. Ruth não sabia. Ruth manteve fiel nos princípios que estavam dentro dela. E ali, Boaz, sabendo a mulher que sabendo que ela é uma mulher honrada, o que Boaz faz? Chama os seus encarregados e pede para que deixe ela catar o que ela quiser, apanhar o que ela quiser, buscar o que ela quiser dos cestos, de tudo que estava pronto. Então vamos lá, na mensagem de hoje, versículo 17, vamos lá. Assim ela recolheu as espigas naquele campo até a tarde. Depois debulhou o que havia apanhado, e foi quase uma efa de cevada. Tomou-o e foi à cidade. Sua sogra viu o que ela tinha apanhado. Ruth tomou o que havia sobrado de sua refeição e ofereceu para sua sogra. Olha só, Ruth, ela foi abençoada. A Ruth, ela foi protegida por Boaz, e Ruth, ela poderia colher, ela foi próspera naquele lugar. Deus prosperou a Ruth naquele lugar. Essa situação, vamos pensar aqui nós, essa situação de Boaz ter dado essa moral toda para ela, essa situação de ter dado essa moral afetiva, porque o patrão conversar ali, né, com aquela pedinte, né, ela estava mendigando ali, é uma conexão honrosa, não é verdade? Então,
Ele deu a maior moral para ela, elogiou ela, protegeu ela e prosperou ela naquele lugar. Dá para mudar o caráter numa situação dessa? Dá. Dá para dar uma desequilibrada no caráter numa situação dessa? Com certeza. Vamos trazer isso aí para a nossa realidade. Às vezes nós passamos por sofrimento, passamos por situações terríveis, perdemos tudo, a situação não está das melhores para nós e quando nós começamos a ter sinais de prosperidade, quando nós começamos a ter sinais que as coisas vão bem, o que a gente geralmente faz? Não cumpre as alianças que nós fizemos lá atrás. Os princípios éticos, os princípios bíblicos, os princípios morais, elas se perdem. Existem situações que a gente não pode se sentir bem, que a gente é convidado a viver aventuras. A gente não pode sentir que as coisas estão começando a melhorar, que a gente esquece o que prometeu lá atrás. Noemi era totalmente dependente de Ruth. Era uma senhora, ela poderia estar ali também colhendo? Poderia, mas Noemi estava amarga, falou que o nome dela agora era Mara, ela estava tentando abrir a porta da vida dela, esmurrando, condenando a Deus. A Noemi não estava das melhores, mas Ruth fez uma aliança com ela. Ruth entregou prometeu algo para ela, que estaria com ela. Mas o nível que Ruth foi abençoada aqui, ela poderia ter desistido de Noemi. O nível que Ruth foi abençoada aqui, ela poderia tratar Noemi diferente. O nível que ela foi abençoada aqui, ela poderia trazer fraturas nessa aliança. Então, sabe que eu aprendo aqui, igreja? Nesse pedaço aqui que é crucial, que depois que Ruth passa essa história aqui, as coisas começam a desenrolar. Quando as coisas começam a nos ir bem, a gente achega a igreja, recebe o nosso chamado, a gente começa a adentrar no nosso chamado, ou às vezes a gente é convidado para um trabalho, ou às vezes a gente começa a prosperar naquele trabalho, ou às vezes a gente começa novas amizades, nova faculdade, nova escola, e a gente começa a prosperar naquele lugar. Por causa dos sinais, nem prosperamos ainda, nos sinais que aquilo pode ir bem, nos sinais que aquilo pode dar certo, a gente começa a fraturar as alianças e quebrar princípios que nós prometemos lá atrás. Olha, diante da Bíblia Sagrada, diante do diabo, eu trago um conselho para vocês: não caia na sedução do diabo. O diabo diz assim, a Bíblia diz assim que o diabo ele é sedutor, ele seduziu Davi. Davi ali foi provado o caráter dele diante de Betseba, que ele era fraco, que ele era imoral. Aqui o caráter de Ruth foi provado também. A sogra viu que ela tinha recebido além do que era normal. Ela poderia ter escondido, ela poderia ter dado as costas, ela poderia ter morado longe, ela poderia ter feito tantas outras coisas. O que Ruth fez? Permaneceu fiel à aliança que ela tinha feito lá atrás. Então, qual que é o primeiro princípio da mensagem de hoje? A gente está colecionando princípios, ok? Qual é o primeiro princípio da mensagem de hoje? Diante da tentação, não quebre os princípios. Diante da tentação, continue sendo a pessoa honrada que você é, o nível de moralidade que você tem, o nível de ética que você aprendeu. Diante da tentação, continue sendo um homem e uma mulher de Deus. A tentação é a prova de nosso caráter para que as coisas comecem a evoluir e ir adiante. Ora, quando Ruth, ela condiz o que ela é com os princípios que ela tinha prometido lá atrás, a porta agora começa o quê?
escancarar. Muitos de nós perdemos bênçãos maravilhosas na nossa vida, porque a gente corrompe os princípios. Olha, a gente não tem como ter certeza sobre a vida de ninguém. Todo mundo tem o seu chaveiro escondido. A gente não tem como saber, mas a gente sabe pela realidade da Bíblia Sagrada. Então, quando a gente não tem aquela situação, a gente está indo bem, as coisas estão indo bem e de repente as coisas eu começo a voltar lá para a porta e depois a porta se fecha. Eu tinha acabado de abrir a porta. Olha, dei uma avaliada em princípios quebrados, promessas quebradas. Começa a avaliar quem você se tornou diante dessa tentação. Tentação não é só na imoralidade sexual afetiva, tentação não é só na área financeira, tentação tem muito do que a gente fala, do que a gente comporta, tem muito do que a gente pensa, tem muito do que a gente age, tem tudo isso precisa ser avaliado. Então, a sogra de Ruth se afeiçoou cada vez mais a ela. Falou assim, essa menina é uma mulher de caráter, ela é uma pessoa com princípio. E olha só o versículo 19 que a sogra faz. Onde colheste hoje? Encheu ela de perguntas. Onde colheste hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te reconheceu. E ela relatou a sua sogra com quem tinha trabalhado. Deixa eu trazer para vocês aqui, eu sei que o nosso tempo é curto, uma revelação dessa história, por que dessas perguntas. Para que você entenda, eu trago essa revelação, a gente precisa ter o conhecimento da cultura judaica. Não era normal uma viúva que mendigava, que poderia catar do chão, chegar com uma quantidade muito grande de alimento em casa e tão alegre desse jeito. Isso só acontecia se ela deixava ser molestada por um dos ceifadores, dos trabalhadores. Se ela se deixava ser molestada, se entregava, fosse molestada, eles davam os alimentos para ela. Então, muitas elas se prostituíam nessa situação para colherem mais ou até trabalhar menos. Tinha situações que eles já entregavam para elas porque sabiam que elas poderiam ser molestadas. Então, a sogra de Ruth achou aquilo estranho e encheu ela de pergunta, porque não era normal chegar daquele jeito. E aí ela relatou para a sogra com quem tinha trabalhado. E o nome do homem com quem trabalhou, ela declarou, chamava Boaz. Então Noemi disse à sua nora, bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado sua beneficência nem para os vivos, nem para os mortos. Disse-lhe mais Noemi, este homem é um dos parentes chegados, um dos nossos remidores. Então agora, Noemi vai traçar uma estratégia de mudança de vida para Ruth. Ela ali viu um coração de fidelidade de Ruth e Ruth trouxe para ela também uma saída. Presta atenção que isso é importante. Ruth trouxe uma porta, uma saída para a história daquela família mudar. E Noemi confiou nela para que entregasse agora a história de mudança dessa família. Então, os relacionamentos com Deus, eles são regidos pela base de verdade e confiança. O nosso relacionamento com Deus, ele tem que estar entrelaçado nesses princípios, verdade e confiança. Nós não podemos quebrar esses princípios. Aonde há verdade e confiança nos relacionamentos, isso prospera, isso em todas as áreas. Quer seja na área do casamento, precisa haver verdade e confiança. Se há verdade e confiança nos relacionamentos, os relacionamentos prosperam, a vida prospera e a família prospera. Então disse Ruth a Ruth, a sua sogra. E também ele me disse,
Com os moços que tenho te ajuntarás até acabares toda a cega que tenho. Disse Noemi a sua nora: Ruth, melhor, minha filha, é que saia com as suas moças, para que em outro campo não te molestem. Então, essa era a preocupação. A preocupação é que ela fosse molestada ali nos campos. Assim, ajuntou-se com as moças de Boaz para colher até o término da cega da cevada e do trigo, e ficou com a sua sogra. Olha só, a fidelidade permanecendo. As coisas parecem ter sinais positivos, fique com a fidelidade. As coisas começam a querer ter seus sinais de vitória. Mantenha os princípios. As coisas parecem que está começando bem, você está todo empolgado que as coisas estão indo bem, você está conquistando a mais do que você conquistava, você está seguro na sua conquista. Olha quantas coisas ela conquistou. E nossa vida às vezes é assim, a gente está seguro nas conquistas, estamos conquistando a mais do que a gente conquistava, nós estamos crescendo nas nossas conquistas. Agora, nessa hora, é hora de manter os princípios de fidelidade que nós aplicamos, prometemos ali atrás. E olha que interessante, agora Noemi, sua sogra, declarou para ela: você me ajudou, agora eu vou te ajudar também. E as relações são assim, são recíprocas, né? Se a gente faz um bem, a gente espera que esse bem seja retribuído para nós. É claro que não são todos que agem dessa maneira, mas para aqueles que querem prosperar, esse relacionamento, essa troca, né? Aquilo que eu faço é aquilo que eu recebo, ela precisa ser guardada em padrões, em princípios em nosso coração. Então disse Noemi à sua sogra: minha filha, não hei eu de buscar descanso para que fiques bem? Então o que agora Noemi falou para Ruth? Ruth, em outras palavras, não iria eu me descansar até que você fosse feliz, até que eu buscasse o bem para você? Ela faz uma declaração de amor agora para Ruth. Então ela diz: ora, pois não é Boaz com cujas moças estivesse de nossa parentela? Eis que esta noite padejará a cevada na eira. Deixa eu te explicar. Era a hora de separar o joio do trigo. Agora eles iam começar a separar os grãos. E essa separação de grãos, deixa eu explicar para vocês, é importante. Essa separação de grãos geralmente era à noite. Por quê? Porque o clima era mais fresco e ali venta mais. Então eles pegavam aquelas peneiras, aqueles cestos enormes e jogavam aqueles grãos para cima. E quando ele jogava aqueles grãos para cima, o vento batia e ali ia tirando o joio e ali ia purificando os grãos. Então tinha essa prática. Noemi sabia que naquela noite iria acontecer. Agora Noemi vai aconselhar Ruth para buscar a sua remissão. Olha que interessante. Deixa eu falar algo para vocês. Ouçam mais as senhoras, ouçam mais as pessoas experientes. Se você é solteira, ouça as casadas. Se você ainda não entrou na linhagem de remissão, se você ainda não foi buscada por alguém, ouça as casadas. Se você andar com mulheres casadas, você vai casar também. Por quê? Porque os conselhos são verdadeiros e enobrecem a alma. Conselho bom é conselho com experiência. E geralmente a gente vê as coisas acontecendo tudo meio contrário, né? Menina solteira que nunca casou, que nunca deu certo, tá com a moral baixa pra caramba, que é aconselhar, não é verdade? Conselho, se busca conselho com aquele que venceu, com aquele que tem experiência, que vai entregar para nós quais são os segredos, as saídas, as chaves para que as portas se abram. Então, se as meninas são solteiras,
tem que aconselhar com as casadas. E aquelas que são casadas, recém-casadas, precisam se aconselhar com aquelas que têm filhos. E aquelas que querem ter filhos, precisam se aconselhar com as senhoras. E assim por diante. Nós precisamos nos aconselhar com quem tem experiência, porque a experiência que vai nos firmar os princípios de honra, os princípios morais e os princípios éticos que precisamos andar. Noemi vai colocar agora Ruth em outro padrão e vai trazer para ela a rotina, a verdade daquela cultura e daquele povo. Olha que interessante. Olha só o que Noemi fala para Ruth. Lava-te, pois, unge-te e veste tua roupa. Desce a eira. Em outra versão, veste da sua melhor roupa. Essa versão aqui tá ruim. Veste da sua melhor roupa e desce a eira. Porém, não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. E há de sequer, quando ele se deitar, notarás um lugar que ele se deitar. Então entrarás, descobrirás os pés e deitarás, e ele dirá o que deves fazer. Então vamos lá. Noemi prepara Ruth para encontrar aquele que vai levar ela para uma nova linhagem. Então vamos lá. As conexões afetivas, elas são assertivas. As conexões afetivas, elas não são de experimentação, experimentadas ou por aventura. As conexões afetivas, elas são assertivas. Quando nós sabemos que essa pessoa é a pessoa que nós vamos casar, que vai nos mudar a nossa história, que vai trazer o sobrenome, que vai colocar nós no plano da linhagem da vida dele, é uma conexão assertiva e nós precisamos de mulheres de Deus, mulheres de oração para estar nos direcionando para essa situação. E quando essa situação chegar, é claro que nós temos que estar diferente. A gente não pode chegar lá com cara de pedinte, com cara de segadora, né? E a gente tem que chegar diferente. Então ela foi de banho tomado, vestiu a sua melhor veste e foi lá e desceu a eira. Então essa preparação, toda essa vaidade é importante, toda essa troca de roupa é importante, mas para quê? Para que nós nos conectamos com a pessoa certa da nossa história afetiva. Não é para sair se vendendo e fazendo merchandising da sua vida para todo mundo. É para uma pessoa, é para um propósito. A sua beleza, a sua vaidade, a tua vida tem um propósito. Esse propósito é para uma pessoa. E ela também entrega, não deixe nenhum homem te conhecer. Quer dizer, vai bem coberta, né? A roupa era até um capuz, né? Elas iam bem cobertas. Por quê? Se os homens vissem ela, podem querer molestar ela, podem querer dar em cima dela e fica toda aquela situação complicada. Então esse negócio de chegar num lugar aonde a pessoa que vai fazer a remissão, aquela pessoa que vai casar com você, aquela pessoa que vai ter o vínculo afetivo com você, não é para você chegar lá e todo mundo olhar para você e todo mundo ter que dar de cima de você e você se sentir a pessoa com a bola toda. Isso não é, isso é quebra de princípio. Quem deve conhecer é a pessoa que foi projetada para a sua vida. E ali, ele haveria de ter comido, haveria de ter bebido, e aí eles iam se deitar. Ali eles já dormiam ali mesmo, porque esse momento de separar o joio e do trigo era muito, muito tarde e ali eles dormiam. Mas olha que interessante. Noemi disse para que ela descobrisse os pés de Boaz e deitasse sobre os pés dele, e ele diria o que fazer. Mas que ato que é esse? Vamos ler junto? Ela lhe respondeu: tudo quanto me disseres farei. Então ela foi para a eira e fez conforme tudo a sua sogra recomendara. Olha,
Quem conhece caminhos certos é só quem já venceu. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, estando já em seu coração alegre, foi deitar-se numa rocha, numa pedra. Então ela foi de mansinho, descobriu os pés de Boaz e se deitou. O que significa descobrir os pés e deitar sobre os pés? Significa que ela está querendo dizer que ela vai querer entrar nos caminhos dele. Então vamos parar tudo e prestar atenção nisso. Ela deita nos pés dele, porque ela vai querer estar nos caminhos dele. Olha a mensagem da Bíblia sendo cumprida, porque ali nos pés, nos caminhos dele, ela estaria nos caminhos para auxiliar, para ser a adjuntora e mulher dele. Então vamos lá. Como que funciona a regra do casamento bíblico? A mulher, ela entra nos caminhos do homem. E por quê? Porque é ele que é o remissor, é ele que está o quê? Trazendo ela para a linhagem. Então, um homem que vai casar com uma mulher, o homem ou a mulher que está buscando do casamento, esse homem ele tem que ser digno de estar o quê? Levando ela para sua linhagem. Então quer dizer, é ele que sustenta, é ele que dá o sobrenome, é ele que protege, é ele que promove, é ele que é o sacerdote. Ela anda nos caminhos dele. Mas vamos trazer para o dia de hoje? Hoje as coisas se inverteram. Né? É os homens que deitam no pé da mulher para entrar nos caminhos dela. Por quê? Porque os papéis se inverteram e esses papéis não vão dar certo, não é bíblico. Então essa é a história. Eu vou entrar nos caminhos desse rapaz, né? Nós vamos casar e nós vamos ser felizes para sempre. Essa história da Cinderela não vai funcionar na Bíblia Sagrada. Por quê? Porque na Bíblia Sagrada o homem é aquele que protege, é aquele que provê, é aquele que traz a proteção. Então não adianta a gente deitar num pé que não tem condições de nos carregar. Não adianta a gente querer deitar no pé que não tem condições de nos levar para lugar nenhum. Não tem condições de deitar no pé que não vai dar nem uma espiga de milho para nós amanhã. Então, a base do casamento bíblico, ela é de um homem próspero, que é homem próspero. Estou falando nada de riqueza e quantidade financeira. No entanto, que eu digo que riqueza nem é para todo mundo. Eu estou falando que é um homem que tem a condição de ter esses princípios básicos de família dentro dele, né? Promover, né, o sustento da casa, né? Ele que vai pagar a luz, ele que vai pagar o telefone, ele que vai pagar a compra de mercado, é ele que vai fazer isso. É ele que está levando ela. Se ele não tem condições de estar sustentando essa casa, ele, o que a gente vai aprender amanhã, ele se ausenta porque não está na hora dele. Para de deitar em qualquer pé que não vai dar certo. Você só vai carregar o chulé e não vai dar certo essa história. Não vai dar certo. A Bíblia Sagrada faz conexões de casamento com homem próspero, homem sacerdote, homem de Deus, homem que tem condições financeiras para manter uma família, homem que te dê abrigo, homem que te dê proteção. Essas verdades da Bíblia Sagrada. Qualquer coisa que diverge a isso já não é bíblico, já é do diabo. Então, nós precisamos ter esse pleno entendimento. Homens, levanta-te, seja sacerdote da sua casa. Se você hoje ainda não está preparado, busque um melhor emprego, busque um melhor trabalho. Às vezes você precisa se atualizar, precisa estudar, fazer uma faculdade diferente. Aí você vai buscar uma família. Não caia na tentação das desesperadas, porque depois a regra espiritual ela vai estar invertida. A regra
regra espiritual, ela não vai entrar nos princípios bíblicos, então não vai dar certo. E as coisas hoje, né, com a modernidade, a cultura social tem mudado, né, é as mulheres que carregam o homem, né, as mulheres que deitam no pé e carregam o homem, ela que paga, ela que sustenta, é ela que protege, é ela que promove. As coisas estão tão estranhas que são as mulheres que estão pagando as contas de casa, são as mulheres que estão protegendo os filhos, são as mulheres que estão protegendo a casa. Se entra uma barata, é ela que bate, se entra uma aranha, é ela que desperta, se entra uma cobra, é ela que mete o pau na mão. E o homem tá lá sentadão no sofá assistindo televisão igual a Eva. Olha, as coisas estão se mudando, mas essa mudança é para o mundo e não é para o princípio de Deus. Antes de deitar num pé, vê se esse pé tem um pezinho que vai te carregar, senão não vai dar certo. Qualquer outra coisa diferente disso é desespero emocional. Lembra que a gente aprendeu lá na primeira mensagem? Ruth não caiu no desespero, ela manteve firme em manter a sua honra. Para de se desesperar, que não vai dar certo essa história de carregar chulé e carregar os outros, que não vai funcionar, vai dar errado no final. Então ela deita nos pés de Boaz e Boaz pergunta: quem és tu? E ela respondeu: sou Ruth, tua serva. Estende, pois, a aba sobre a sua serva, porque és o meu remidor. Então ela declara para ele que a intenção dela, é casar. A segunda intenção dela é que ela estava no lugar certo, com a pessoa certa, e ela estava dentro dos princípios morais daquela sociedade. E aí olha que declaração mais linda que ele dá para ela. Disse ele: bendita sejas tu do Senhor, minha filha, melhor foi esta a tua última benevolência do que a primeira. Elogiou o comportamento dela, porque ela fez tudo certo. Pois não foste atrás de nenhum homem jovem, quer seja pobre ou quer que seja rico. Agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és tu uma mulher virtuosa. Deixa eu explicar isso para vocês, porque isso é um grande aprendizado para os nossos corações. A Ruth, ela poderia estar desesperada e ter se entregado para qualquer jovem, porque existe muito jovem aventureiro por aí. Ela poderia ter se entregado para qualquer homem pobre, porque existe qualquer pobreza aí que está precisando de alguém emocional para te suprir. E pode também ter qualquer rico e qualquer rico aventureiro, mas ela saía da regra dos princípios. Qual que era a regra do princípio? Alguém que fosse da linhagem de Elimeleque e o próximo da linhagem que pudesse ser o remidor dela. E o que tudo isso significa? Tudo isso significa que ela esperou a pessoa certa. Então vamos lá, na linguagem de hoje, ela não se aventurou com jovem nenhum aventureiro por aí, ela não se aventurou com pobre nenhum só porque ele é engraçado, e ela não se aventurou com rico nenhum porque ela não é interesseira. Ela esperou, mesmo mendigando o milho do chão, a pessoa certa. Então qual que é o aprendizado para ser chamado de mulher virtuosa? Espera a pessoa certa. Para de se aventurar por aí. Você já viu que o cara só tem chulé e não tem como te carregar. Cai fora. Você viu que essa pessoa não tem saúde emocional para um casamento. Cai fora. Você viu que essa pessoa não está interessada em casar, está com medo até de você, de tanto que você fala de casar. Ele não quer casar, ele não tem estrutura emocional para casar. Cai fora. Hoje é dia de fazer uma lista do cai fora. Tira tudo, qualquer barreira, de jovem, pobre ou rico, e espere a pessoa certa. A pessoa certa Deus vai colocar no seu caminho. Então, qual que é o conceito aqui? Ruth esperou.
ela não sabia se teria, né, um remidor, ela não sabia, nem a sogra tinha falado que teria alguém para ajudá-las. Elas não nem buscaram isso, mas não é porque elas não tinham possibilidades e nem oportunidades que ela foi se aventurar por aí. Se aventurar por aí, escreva por aí, escreva isso aí. Quebra de princípios. Não é porque você não tem possibilidades e não é porque você não tem oportunidades, escreva isso, não é porque você não tem possibilidades e não tem oportunidades que você vai sair se vendendo e se aventurando por aí. Ruth esperou. Então, a falta de oportunidade e possibilidade não te diz para quebrar princípios, mas a permanência do princípio ativa o Deus de possibilidades e o Deus de oportunidade. Você não tem possibilidade e você não tem oportunidade, mas Deus tem toda a possibilidade e toda a oportunidade entre Deus e qualquer aventureiro. E entre Deus e qualquer aventura, fique com Deus, porque Ele é o único que pode abrir a porta e fazer a sua vida cheia de possibilidades e oportunidades. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Aventureiro não dá possibilidade nem oportunidade para ninguém. Se você está achando que esse aventureiro vai te dar uma oportunidade de sucesso financeiro, vai te amparar, vai te dar um teto, ou se você acha que esse aventureiro vai te dar possibilidades de alegria, de felicidade, qualquer coisa desse tipo, fruto do engano. A Bíblia Sagrada diz que o diabo ele é sedutor, mas depois da sedução ele mostra quem ele é, porque ele não tem outro caráter. Ele veio tão somente para roubar, matar e destruir. Ele vai roubar você, matar seu emocional. Se ele não matar você, te deixar doido, porque tem muita mulher que se relaciona errado, fica louca. E fica doida mesmo. Tem homem que vem que acaba com a gente, mata o nosso emocional, rouba a gente, mata a gente e destrói a gente. Se tem qualquer figura dessa na sua vida, te roubando, te matando e te destruindo, esse homem não chama remidor, esse homem se chama Satanás, diabo, mercenário, enganador. Corta logo a aliança com isso, pede perdão ao Senhor, começa tudo de novo agora cheio de princípios e cheio de alianças. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar firme. Então, amanhã vai começar agora o desfecho para esse casamento e uma nova linhagem se sucede. E eu quero falar para vocês sobre linhagem. Deus põe vocês em linhagens. Deus põe vocês nos lugares certos. E Deus agora vai mudar a história. As pessoas vão falar diferente. As pessoas vão te ouvir diferente. As pessoas vão querer dar até o nome do teu filho, o nome do teu projeto, o nome da tua bênção. Não é verdade? E agora a situação toda muda, aonde vai ser o edito final. Glória a Deus. Então eu quero orar com vocês nessa noite, para que vocês fiquem firmes na tentação. Sossega o facho aí. Sossega o facho. Mantenha o princípio que o remidor existe e Deus é um Deus de possibilidades, de oportunidades e só Ele que pode fazer. Aventureiro não faz nada para ninguém. Amém? Glória a Deus. Então vamos orar. Senhor Deus e Pai, estamos, Senhor, ó Deus, no terceiro, Senhor, ó Deus, momento com o Senhor através dessa palavra. Deus, em nome de Jesus, nós, Senhor, ó Deus, trazemos essa mensagem como um edito fiel do Senhor. Que essa palavra, Senhor, ó Deus, venha a ser verdade da nossa vida. Que essa palavra, Senhor, ó Deus, venha a ser a mensagem do nosso coração.
Deus, diante da tentação, diante das seduções, diante das situações adversas, que o nosso coração venha manter fiel, que os princípios, Senhor, ó Deus, venham ser mantidos, que a aliança com a nossa igreja não se quebre, a aliança com os nossos pastores, a aliança que fizemos com os irmãos da igreja, a aliança que fizemos com o nosso ministério, a aliança que fizemos diante de Ti, que nós não venhamos quebrar as alianças contigo, Senhor, ó Deus, para que a nossa vida continue sendo mudada. Nós repreendemos, Senhor, ó Deus, todo espírito de lascívia, repreendemos, Senhor, ó Deus, todo espírito, Senhor, ó Deus, de sedução, repreendemos, Senhor, ó Deus, Satanás com seus demônios e toda a sua artimanha do inferno. Declaramos que Tu está derrotado debaixo dos nossos pés, em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, nós declaramos agora, Senhor, que o Senhor pode mudar histórias de moças solteiras, mudar histórias, Senhor, ó Deus, de moças que foram, Senhor, ó Deus, feridas na área sentimental, que o Senhor venha verdadeiramente mudar histórias e que o remidor venha ao encontro, Senhor, ó Deus, que o verdadeiro venha ao encontro. Oramos, Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, que essa pessoa, Senhor, ó Deus, o Senhor levante segundo a Tua palavra, porque o Senhor é fiel. Mas, Senhor, ó Deus, qualquer outro, jovem, pobre ou rico, que venha entrar, Senhor, ó Deus, para viver aventura, que venha, Senhor, ó Deus, entrar para roubar, matar, destruir, Senhor, ó Deus, a vida de mulheres, que o Senhor venha apartar do caminho, quebrar todo laço, quebrar todo engano, quebrar toda conexão, que o Senhor venha tirar, Senhor, ó Deus, todo sentimento que foi gerado, Senhor, ó Deus, de vícios emocionais, Senhor, nas mulheres por eles. Deus, em nome de Jesus, nós quebramos agora. Se tem alguém, o Espírito Santo está me levando a falar isso, se tem alguém que está sentindo isso, sabe que a pessoa é um pé rapado, não tem condições, lá vai eu, não estou no altar, estou na internet, eu falando assim, meu pai, tá lá, o cara só tem chulé, e não tem condições, mas você tem vícios emocionais com ele, você acredita no óleo de unção, unge a sua mente, fala, estou quebrando agora todo vício emocional, todo gatilho do inferno, estou removendo agora da minha mente, em nome de Jesus. Ora, se na primeira vez não funcionou, faz a segunda, faça isso 7 dias até esse vício emocional. O diabo, ele lança uma seta, e uma dessas setas chamada sedução. Aí você fica seduzindo. Tem aquela pessoa que você fala, eu não acredito que eu estou sofrendo por causa desse infeliz. Esse aí é o diabo, e você tem que lutar contra ele. Amém? Unge a sua cabeça, faz um desligamento com essa pessoa, faz um desligamento de alma. Fala, eu estou me desligando dessa pessoa em nome de Jesus. E eu estou permanecendo fiel até o meu remidor. Amém? Então vamos continuar orando. Senhor Deus e Pai, que esse espírito agora venha a ser cancelado, Senhor, ó Deus, de nossas vidas, nas vidas de mulheres, em nome de Jesus, quebramos agora todo o propósito do inferno e o Senhor venha levantar o remidor para o encontro. Em nome de Jesus, eu profetizo, Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, aquelas que crê, levanta a mão, faz assim com a mão, eu vou profetizar, Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, eu profetizo que o remidor vem, em nome de Jesus, e eu entrego uma ordem ao mundo espiritual, que o remidor vem remidor, vem remidor, em nome de Jesus, para os braços daquela que te espera, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Então, Deus é um Deus de vitória, Deus é um Deus de milagre. Acredite no milagre no Senhor, acredite que Ele pode mudar a sua história, acredite, fique com Ele, antes com Deus, que é todo poderoso, vivo e eficaz, do que com uma pessoa duvidosa. Entre uma pessoa duvidosa,
fique com um homem de Deus, em nome de Jesus, amém? Homens, aparta das desesperadas, se restaura, né? Às vezes tem mulher que não dá tempo nem do homem estudar e trabalhar, fica de cima, só enchendo o saco. Aí depois ainda reclama que o homem não deu conta. Então, homens, tira um tempo para vocês estudar, tira um tempo para vocês trabalhar, seguir carreira. Depois vocês vão pensar em mulher. E mulher vai trabalhar, buscar, estudar. Deixa o remidor te buscar. Amém? Vai ser mais dentro do princípio da palavra de Deus. Glória a Deus. Então, um grande beijo para vocês. E amanhã nós vamos terminar essa história de uma vez por todas. Vamos fazer o edito final. Vou trazer meu chofar. Amanhã eu vou fazer o edito final com o chofar. Convida toda a mulherada. Homens que precisam receber também essa libertação. Tem muito homem bloqueado por mulher desesperada. Nós vamos orar pelos dois e eu vou fazer o edito final. E aí nós vamos entrar em Neemias. Amém? Glória a Deus. Então, um grande beijo para vocês e até amanhã, às 2 horas da manhã.